Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Motivo de grande alegria, né, irmãos? Estarmos aqui mais uma noite louvando, adorando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Antes, porém, queria contar uma bênção, né? Que hoje faz 5 anos, né? Que eu e a irmã Raquel estamos casados. E se nosso casamento tem sido uma bênção, né? Um ajudando o outro, é porque no nosso casamento tem o nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu estou muito feliz, agradeço muito a Deus pela vida dela. Procuro também me esforçar a cada dia para poder ela fazer sempre feliz, né? E que essa relação possa durar, né, para sempre, para a honra e glória de Deus, amém, irmãos? Pedir para que os irmãos que trouxeram a palavra do Senhor, que abram em Tiago, é lá no final da Bíblia, Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao 26, pedir para o irmão Richard fazer a leitura em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago 2, do 14 ao 26. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 26. Passo a ler. Meus irmãos, qual é o proveito, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, será que essa fé pode salvá-los? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? E eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza que a fé sem as obras é inútil? Por acaso, não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e fez partir por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Deus, aleluias. Os irmãos podem tomar assento em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A diaconisa Raquel já apresentou, né, a palavra desta noite. Irmãos, hoje nós, né, vamos aprender, né, pelo meio do Espírito Santo de Deus. Na verdade, essa passagem ela é bem famosa. Os irmãos já devem ter ouvido falar que a fé sem obra é morta, né? Aí os irmãos podem pensar, mas a palavra fala que o justo viverá pela fé. Realmente, irmãos, a palavra fala que o justo viverá pela fé. Mas essa fé que fala que o justo viverá pela fé, ela é uma fé completa. A pessoa, ela não pode ter uma fé apenas de entendimento. Essa fé de conhecer a palavra de Deus, a pessoa pode conhecer, o demônio conhece, né? Os demônios conhecem. Tanto é que eles pediram, né, para Cristo, para que eles pudessem pular naqueles porcos. Então, que eles sabiam que Cristo ia expulsar ele
daquela pessoa que estava endemoniada. Então, irmãos, essa que é a fé, o justo viverá pela fé. É uma fé completa, é uma fé dinâmica, é uma fé transformadora. Não existe, irmãos, uma fé morta. Não, o justo não vai viver por uma fé morta. Pelo contrário, ele vai viver por uma fé viva. E essa fé, irmãos, ela pode ser pequena, mas se a gente for, cultivando essa fé em Cristo, for buscando mais de Deus na nossa vida, você pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus vai trabalhando na nossa vida, e Ele vai aumentando cada vez mais a nossa fé. Essa sim é a fé que fala: o justo viverá pela fé. E aqui, irmãos, no livro de Tiago, como hoje, é um culto, de a gente aprender mais de Deus, Tiago, como já foi ministrado na outra vez que nós estudamos do capítulo 1, ele era o meio-irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, Foi ele que escreveu essa epístola ou essa carta. Não foi o Tiago apóstolo, que é considerado o Tiago grande, e sim o Tiago que era meio-irmão de Jesus, porque Jesus era filho, entre aspas, de Maria, mas era filho de Deus. E esse Tiago, ele era filho de José e de Maria, mas ele era meio-irmão de Jesus Cristo. E ele, irmãos, ele não cria, que Cristo que o irmão dele era filho de Deus Todo-Poderoso. Mas a gente entende isso, porque como ele cresceu junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, depois, aquele jovem que cresceu junto com ele era uma criança, um jovem, depois quando se tornou um homem, fala: eu sou o filho de Deus. Então é de entender que causou uma confusão na cabeça dele. Mas quando Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra fala, que ele depois de ter ressurreto, ele apareceu para Tiago, em 1 Coríntios 15:7, aí sim, Tiago passou a crer que realmente ele era filho de Deus, porque Tiago sabia que ele tinha morrido e tinha ressuscitado. Aí, irmãos, é que entra a transformação na nossa vida, porque se a gente for parar para pensar, antes de aceitar Cristo, a gente era como Tiago. A gente não acreditava no que Cristo podia fazer. Poderia conhecer sim a história do Senhor Jesus Cristo, mas não acreditava na transformação que Ele podia fazer. E assim como foi na vida de Tiago, a partir do momento que ele creu em Cristo, como foi Paulo também, nós temos que ser também. A partir do momento que a gente passa a acreditar em Cristo, a gente vem à igreja, é libertado, nós somos batizados, Cristo tira toda a nossa culpa, nossos pecados. Aí, irmãos, tem que ter essa transformação que teve na vida de Paulo, na vida de Tiago. Então aí houve uma transformação na vida dele tão grande, que ele é considerado a coluna, foi considerado como coluna, líder da igreja, Ele presidiu o primeiro concílio em Atos 15, foi o Tiago que presidiu esse primeiro concílio. Quando Pedro, saiu da prisão, até quando comentei com a pastora Lourdes, quando eu fui ministrar essa palavra, no começo fala que Herodes mandou matar Tiago. Aí, esse é o Tiago apóstolo que Herodes mandou matar. E quando a igreja ora, e o anjo do Senhor vai lá e resgata Pedro, Pedro vai até a casa onde a igreja estava orando e fala: avisa Tiago que eu vou partir. Aí eu pensei, mas ele não sabia que Tiago estava morto? Não, irmãos, ele sabia que Tiago estava morto, mas esse Tiago que morreu foi o apóstolo, e o Tiago que Pedro mandou avisar que ele iria partir para evangelizar, era o Tiago, irmão de Jesus. Então ele já era um líder naquela época. Então, irmãos, Tiago também ele era um homem de oração. E se a gente for parar para ler a carta de Tiago, diferente da carta de Pedro, que era dirigida a judeus, e de Paulo, que eram gentios, a carta de Tiago ela era dirigida para todas as igrejas, E se a gente quiser aumentar a nossa fé por meio, em primeiro lugar, da obediência, é muito importante, que a gente leia a carta de Tiago. Quem tiver a possibilidade durante a semana, leia a carta de Tiago, porque prega-se muito hoje, da prosperidade, da porta larga, mas aqui não, aqui a gente sabe que a porta é estreita, e é por meio de nosso Senhor Jesus Cristo que nós vamos passar por essa porta. Então, nós lendo a carta de Tiago, a gente vai ver que Deus está preocupado com a nossa salvação, que Ele quer a nossa salvação, não quer o nosso dinheiro, não quer somente o nosso coração, não, Ele quer a gente por inteiro. Então, irmãos, a gente lê Tiago, é muito importante, igual o
pastor já comentou que quando a gente vai ministrar, né, quem fala, em primeiro lugar, é o Espírito Santo de Deus. Porque aquele que sobe ao púlpito, se ele falar para dar indireta no irmão, ele vai prestar conta com Deus. Então quem fala, no primeiro lugar, é o Espírito Santo de Deus. Só que tem irmãos, né, que ele gosta de elogio, de afago, e é bom mesmo, a gente gosta. Só que, irmãos, quando vem uma palavra, né, não diria de repreensão, mas de nos abrir os olhos, puxar a gente, né, se a gente estiver saindo um pouco do caminho, para voltar para o caminho, para a retidão que é nosso Senhor Jesus Cristo, a gente tem que dar glória a Deus por isso. Porque não adianta nada a gente viver uma fé de aparência, que está tudo bem, Cristo voltar e a gente ficar. Então, a gente tem que saber que, para seguir, né, o caminho de Cristo e passar com a porta estreita, você pode ter certeza, a porta é estreita, mas vai caber cada um de nós lá. Basta que a gente seja obediente à palavra do Senhor. Então a gente tem que saber, irmãos, que servir a Deus, em primeiro lugar, é renúncia. Quando Paulo se converteu, Paulo era um assassino, fazia diversas outras coisas que desagradavam a Deus, mas quando ele se converteu, o que teve na vida dele? Teve o que? Mudança. Paulo não começou a fazer a obra do Senhor e depois voltava a fazer vou fazer um pouco o que eu fazia no passado, não. Aquilo, ele levantou uma parede e ele seguiu em frente. E ele fala que quem ungiu ele apóstolo foi o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, irmãos, a gente pode parar e pensar, Paulo falou que foi Cristo que ungiu ele como apóstolo, mas isso daí pode ter sido um sonho, pode estar falando para se engrandecer, para querer ser tratado como um apóstolo, mas onde que a gente tem a certeza que Cristo falou com ele mesmo? Foi o quê? Pelas obras que ele fez, né? Ele pagou um preço alto por isso, foi morto por isso, ele viveu o Evangelho. Então é pelas obras que a gente vê que realmente, né, Cristo falou com ele, porque tem transformação, né? Tem pessoas que pegam o ateísmo e a gente respeita, a gente ora para que eles se convertam, mas a gente tem que respeitar a opinião deles. Mas uma pessoa, quando ela se declara que ela acreditava em algo e ela passa a ser ateu, não tem transformação na vida dela. Mas uma pessoa que está lá no mundo e que seja um ateu, que aceite Cristo como verdadeiro Salvador, aí sim tem transformação, irmãos. Aí a vida muda por completo. E é essa transformação, irmãos, que é o Evangelho vivo. Você pode ter certeza que a maior pregação que a gente faz é como a gente se comporta aí fora. Aí fora realmente é o que tem valor. Porque dentro da igreja está todo mundo, né, num propósito de servir, de louvar, de adorar a Deus. Então fica mais fácil. Mas quando a gente está aí fora, que a gente vê que chega aquela rodinha que começa a falar coisas que desagradam ao Senhor, aí é que você tem que vigiar, para você também não incorrer naquilo que estão falando, para desagradar a Deus. Aí é que você tem que, né, quando tiver uma oportunidade de você ter um ato, de ajudar o próximo, que é você ir lá ajudar, porque ajudar o próximo dá trabalho, porque falar é fácil, mas ajudar aí dá trabalho. É aí, irmãos, que você vai fazer a diferença. É aí que com o seu testemunho que você vai ganhar alma para Cristo. Pode ser que você dá aquele bom testemunho e você pode perder até contato com aquela pessoa, e mais lá na frente a pessoa se converte, às vezes você nem fica sabendo, mas foi pela sua atitude que ela viu a diferença, né, que fez você aceitar a Cristo, e lá na frente ela vai aceitar também. Quando, né, igual foi pregado aqui do oficial do rei, quando não tinha mais nada, o dinheiro não ajudava, a influência não ajudava, quem ajudou foi nosso Senhor Jesus Cristo. E aí essa pessoa vai chegar a Cristo também. E hoje é triste de ver que pessoas que, né, ministram para milhões de pessoas, milhares, milhões, né, pelo meio da rede social, cantores que são famosos no mundo gospel e que louvam para milhões de pessoas, seus shows vai milhares de pessoas, que estão distorcendo o Evangelho. Essas pessoas poderiam estar ganhando alma para Cristo, mas como eles pregam, né, a teoria da prosperidade, a pessoa ora e nada acontece, pregam, né, tudo pode, né, e começa Deus tirar a mão, igual o pastor sempre fala, se Deus tirar a mão, acabou, não tem mais transformação. A pessoa passa a ter uma fé apenas de conhecer a palavra, mas aí ela não tem unção na vida dela, e a fé dela vai esfriando, até se tornar uma fé morta. Então é triste, irmão, ver isso, que essas pessoas que podiam estar ajudando, que tenham
né, um nome que é conhecido, e estão mais preocupados com outras coisas do que com as coisas de Deus. E a palavra fala que nós temos que buscar primeiro o quê? O reino de Deus, e as demais coisas quem acrescenta é Deus. Eu vejo muita pessoa, irmãos, inclusive tem uma pessoa no Facebook que eu vejo sempre postando tudo contra o dízimo. Que o dízimo não é de Deus, que o dízimo não é de Deus. E aí você vê pessoas que têm igreja grande usando dízimo para comprar boi, para andar de iate, voar de helicóptero. Será que foi para isso que foi feito o dízimo? É óbvio que não. Mas aí é dois testemunhos: o que não quer se enquadrar na palavra, que fica pregando contra o dízimo, sendo que o dízimo é para crescer a obra de Deus. Eu vi uma pessoa falando que, né, postou essa semana que quem tem, né, escargato, dá golpe nos outros, que não sei o que não adianta ser dizimista. E de fato não adianta mesmo. Mas a minha vontade era comentar lá: o que tem a ver a pessoa ser dizimista com fazer coisa errada? A pessoa não pode fazer coisa certa e ser dizimista? Só que, né, irmãos, a gente tem que ter sabedoria, porque não adianta entrar em contenda, que só vai, né? Aí essa pessoa que prega contra o dízimo, está pregando contra a obra de Deus, porque Cristo, quando ele repreendeu os fariseus, ele falou: convém que vocês façam essas coisas, quero ser misericordioso, amoroso, sem o quê? Sem deixar de fazer aquelas, quero o quê? Ser dizimista, conhecer da palavra. Então, irmãos, aí essa pessoa prega contra a obra de Deus, e pega essa pessoa que não sei se é ateu e está usando a obra de Deus para ganhar dinheiro, ou se estava na obra e depois desviou, mas por ter um cargo, né, essa pessoa permanece e dá esse mau testemunho que também atrapalha, né, aquele que tem pouco conhecimento, fala: não vou dar dinheiro para o pastor andar de avião, comprar boi. Então, são duas pessoas que atrapalham. Aqui fala que não quer ser dizimista, mas ele não fala, irmão, que ele não quer ser dizimista, né, para você não ser dizimista porque ele está preocupado com o seu dinheiro. Ele fala porque ele não quer ir para o inferno sozinho. Então ele fala para o irmão não ser dizimista, porque ele não é, mas não é porque ele está preocupado com a sua salvação. E irmãos, eu, pelo menos por minha experiência, eu falo, né, que desde quando eu comecei a ser dizimista na obra do Senhor, foi só prosperidade, só bênçãos. Mas não é porque eu faço isso para ter que tocar com Deus, é porque a gente tem que se enquadrar. Se a gente for parar para pensar, uma pessoa que ganha 1.000, dá 100 reais, é bastante. Mas agora uma pessoa que ganha 10 mil, dá 1.000, é maior ainda. Então se a pessoa não tiver fé, ela não vai cumprir com a palavra do Senhor. Então a pessoa tem que examinar a Escritura. E examinando a Escritura, até agora eu já examinei, né, essas pessoas que falam contra o dízimo, e as que falam contra a favor, e quem fala a favor está na palavra. Essas pessoas que falam que não, que era para levita, tudo distorce, né? Então são pessoas que pregam contra o Evangelho de Deus. E a palavra hoje, irmão, vai falar da fé morta. Essas pessoas influenciam na fé das outras pessoas. Então é por isso que a gente tem que dar um bom testemunho, que através de nós termos uma fé viva, a gente pode avivar a fé de um irmão. E se a gente dá um mau testemunho, a gente pode o quê? Matar a fé do irmão. Então a gente tem uma responsabilidade. A partir do momento que a gente chega na presença do Senhor, é um privilégio, claro que é um privilégio, né? A gente não vive mais com aquelas culpas do passado, não tem aqueles pecados, não tem aquele peso, mas a gente tem que ter o quê? Uma responsabilidade, saber que a pessoa vai estar te observando como um cristão, ainda que você não esteja na igreja. Então a gente tem que ter responsabilidade, né? E irmãos, vale a pena ficar firme na obra do Senhor, porque você pode ter certeza, igual foi falado aqui do dízimo, se você for fiel no dízimo, para ajudar a obra do Senhor, não para querer trocar com Deus, Deus vai dar prosperidade, irmãos. Não existe quem esteja na presença de Deus firme, abundante na fé, que esteja passando por dificuldade, a não ser que seja uma permissão de Deus, mas essa permissão ainda é temporária, porque aquela luta vai transformar em vitória, porque o nosso Deus é um Deus de vitória. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve, e a gente também tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz. E aí o versículo 14 disse: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Qual que é o proveito disso? O justo virá pela fé, mas é uma fé que transforma, é uma fé que é avivada, que está fazendo a obra do Senhor, que está fazendo a obra do Senhor na igreja, que está fazendo a obra do Senhor no serviço, está fazendo a obra do Senhor na sua casa. Então essa que é a fé. Então se você não tiver obras, adianta, né? Igual o pastor falou que ele conhece uma pessoa que sabe a Bíblia inteiro, né? Qualquer livro que você fala, ele sabe o versículo, e está desviado do caminho do Senhor.
Então ele tem uma fé o quê? Uma fé intelectual. Ele leu a Bíblia, aprendeu, mas não pratica. É igual os demônios. Eles creem em Deus, mas não praticam aquilo que Deus fala. Então não adianta nada. É uma fé sem obra. Será que essa fé pode salvá-lo? Não vai salvar, irmãos. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, olha que exemplo sábio que Tiago usou aqui, irmãos. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe disser: vão em paz, tratem de se aquecer e se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, que proveito tem isso? Aquilo quer dizer é o seguinte, irmãos: a pessoa chega, está precisando de algo, você tem condição de ajudar, você não ajuda, mas você fala: ó, fica bem, procura se aquecer. Que vantagem que tem isso? A pessoa sabe disso. Se ela chegou até você, é porque ela esperava que você ia estender a mão e ajudar ela. Aí sim é a fé que tem proveito, você estender a mão e ajudar essa pessoa. Agora você falar palavras que vão confortar ela, mas se ela está com fome, não vai matar a fome dela. Então é isso que Tiago quis dizer nesse exemplo aqui. O 17 diz: assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Ou seja, irmãos, apenas crer que Jesus é o Salvador, sem obras, é morto. Mas a gente não pode confundir que se a gente estiver fazendo obras, para Deus, a gente vai ser salvo. Porque a salvação vem pela fé, mas tem que andar em conjunto. O primeiro lugar que salva a gente crer que nosso Senhor Jesus Cristo é que vai nos salvar. Porque é pela graça que a gente vai ser salvo. Mas a partir do momento, irmãos, que a gente tem fé, é natural que vamos ter obra também. É igual hoje, uma terça-feira que está chovendo, que todos os irmãos, ou a maioria que teve um dia de trabalho, ou de outros afazeres, e vocês não estão aqui, porque vocês não tinham o que fazer e falaram: eu vou lá na igreja. Não, vocês estão aqui, porque vocês estão tendo compromisso com a obra do Senhor, que vocês estão vindo buscar de Deus. E você pode ter certeza, irmão, que cada vez que a gente vence o cansaço, vence as adversidades, projeta e coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, você está juntando o tesouro onde interessa, que é lá no céu. E não é porque a gente está aqui hoje que a gente vai julgar quem não veio, muito pelo contrário, a gente vai orar para que no próximo culto eles estejam aqui também, porque o único que pode julgar é o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente tem que fazer vigiar a nós mesmos e incentivar o próximo. Então, vigiando, obedecendo a Deus, nós estamos aqui hoje. Nós vencemos o cansaço, e colocamos Deus em primeiro lugar. É assim que a gente tem que fazer, irmãos. Aí o 18 vai dizer: mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e com as obras eu lhe mostrarei a minha fé. Aqui, irmãos, foi o que o Tiago disse para a igreja. Tiago falou para a igreja: você fala que tem fé, mostre-me a sua fé. E a pessoa não vai conseguir mostrar, porque falar, irmãos, não adianta nada. Mas o que Tiago falou? Tiago não estava se engrandecendo aqui não, mas o que Tiago quis dizer? Pelas minhas obras eu vou mostrar que eu tenho fé. E é isso, irmãos, toda vez que a gente vence o cansaço, está na casa do Senhor, a gente está fazendo o quê? A obra do Senhor. Hoje você pode ter certeza que cada um de vocês que estão aqui, vocês não estão aqui trabalhando para o pastor, vocês estão aqui trabalhando para nosso Senhor Jesus Cristo. E quem vai pagar o seu salário não é o pastor também, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem valor, irmãos. Então nós temos que estar firme na obra, temos que estar animado com a obra. A gente não pode estar cansado, querendo parar. Como que eu cansado, querendo parar, vou ajudar um irmão, vou ajudar uma pessoa que está aí fora? Não, irmãos, a gente tem que colocar a mão no arado e caminhar para frente. A hora que ficar pesado, a gente não vai olhar para o tamanho do arado, a gente vai olhar para o nosso Deus. Aí sim que a fé vai entrar em ação, e o Espírito Santo vai nos dar força, e a gente vai continuar caminhando, irmãos. Aí tem que ter fé, tem que ser dinâmico, não pode ficar procurando desculpa por que não fazer. Isso daí é a coisa mais fácil. Por que eu não vou fazer? Eu vou dar 1000 motivos, mas Deus não quer isso. Deus quer que a gente tenha os 1000 motivos para não fazer, mas arruma um motivo para fazer, que é a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E também, irmão, não adianta pôr desculpa no outro irmão. Outro irmão não fez, eu não fiz.
Isso é fácil, culpar os outros. Mas enquanto a gente, irmãos, não tiver uma autocrítica, não parar, não refletir, não orar, a gente vai continuar culpando os outros, porque é muito cômodo a gente colocar a culpa na outra pessoa. Só que naquele grande dia, irmãos, Cristo vai mostrar para a gente a nossa vida lá, ó. Aí não vai ter como a gente culpar ninguém. Então, irmãos, a gente tem que saber que se o irmão não está fazendo, não é por causa disso que eu vou parar de fazer, muito pelo contrário, eu vou fazer a minha parte, e se Deus capacitar, eu vou fazer a parte dele também. E se precisar de alguém para ajudar, Deus é que vai levantar, não é o homem. Não adianta você confiar no homem. Então nós temos que saber que aqui é a obra de Deus, não é a obra do homem. E é Deus que vai entrar com provisão, e é Deus que vai levantar irmãos compromissados com a obra de Deus. Porque aqui na frente, vai falar, igual o irmão Richard leu, de Abraão. Abraão, né, ele se converteu, ele foi, né, que deu origem ao povo de Israel. Quando Deus provou ele colocou lá Isaac, ele poderia muito bem ter recusado. Se ele tivesse recusado, irmãos, Abraão foi que deu origem ao povo de Israel, e foi por meio do qual veio ao mundo nosso Senhor Jesus Cristo, que era o projeto de Deus. Se Abraão tivesse recusado, irmãos, Deus ia pegar e falar, então vamos parar, porque Abraão recusou, então acabou. Não, irmãos, Deus ia levantar outro no lugar dele. E assim é a obra de Deus, enquanto um para, Deus levanta outro. A obra de Deus não vai parar, irmãos. Pare e pense, em Pentecostes, tinha poucas pessoas naquela casa. Pare e reflita agora, quantos milhões de pessoas tem louvando e adorando o nosso Deus? É 24 horas, porque assim que nós terminarmos esse culto aqui, vai começar um culto em uma outra igreja, em algum lugar do país, depois em algum lugar do mundo, é 24 horas, que o nome de Deus é louvado e adorado, e nós temos o privilégio, irmão, de estarmos aqui na obra do Senhor. Aí o 19 vai dizer, você crê em Deus, você crê em um só Deus, faz muito bem, é lógico, né? A gente tem que crer num só Deus. Até os demônios creem e tremem. Olha, irmãos, isso aqui, irmãos, não é que Deus está repreendendo a gente, não. É que Deus está querendo que a gente obedeça a palavra de Deus, que a gente trilhe no caminho certo, irmãos. Até os demônios, né, creem em Deus. Que proveito vai ter isso para eles naquele grande dia? Vão ser lançados no lago do inferno, e ali vão ser destruídos. E a gente vai crer isso para a nossa vida? Não. Então a gente tem que acreditar em Deus, mas a gente tem que colocar a nossa fé em ação, e colocando a nossa fé em ação, vai ter obra, mas não por nós, vai ter obra por meio da unção do Espírito Santo, irmãos. O 20 diz, seu tolo, aqui se é uma repreensão, está chamando aqueles que têm fé apenas de ler, né, e não colocam em prática, de tolo. Você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, está vendo? Que ele era judeu, e Abraão foi quem deu origem ao povo judeu, ao povo de Israel. Nosso pai foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé o quê? Se consumou. Ou seja, irmãos, a fé dele em Deus era tamanha, que ele pegou e colocou o filho dele no colo, né? Fala também que ele levou andando e chegou até lá e colocou sobre o altar, que ele pegou, né, o instrumento lá, e ele ia ferir o filho dele e oferecer o filho dele em holocausto. Ele, irmãos, teve obediência. Isso é que teve valor para Deus, porque Deus, irmãos, não levou ele lá para ele matar o filho dele em sacrifício. Quando ele foi matar o filho dele, né, Deus falou com ele e falou para ele, não faça isso, agora eu sei que você é obediente, que você me ama. E quem que foi morto no lugar de Isaque, irmãos? Foi o cordeiro. O que Deus quis dizer com isso? Não é o seu filho que vai morrer, não, pelo pecado dos outros, é o meu filho que vai morrer pelos pecados de vocês. Então esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Um Deus que permite, né,
que a gente não sacrifica o nosso filho e sacrifica o próprio filho dele para que nós pudéssemos ter salvação. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. É um Deus de amor. Então nós temos que ser obedientes ao Senhor. Esse cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi o que? Chamado de amigo de Deus, irmãos. Então, irmãos, pode ter certeza que o mesmo Deus de Abraão é o mesmo Deus que nós servimos. E nosso Senhor Jesus Cristo, né, que Abraão não conheceu, né, nós tivemos o privilégio de conhecer. E esse Cristo que nós conhecemos, irmãos, se faz presente hoje aqui. O Espírito Santo de Deus se faz presente em cada coração, irmãos. Então nós somos muito mais privilegiados que Abraão. Então nós temos que ser o quê? Obediente, igual Abraão foi. Assim vocês percebem que é justificada pelas obras e não somente pela fé. Então, irmãos, tem que ter fé, mas tem que ter obra também. Foi falado aqui também do dízimo, né? Abraão foi o primeiro que recolheu o dízimo. Abraão terminou na miséria? Não, irmãos. Deus o abençoou grandemente. Então você pode ter certeza que você não trabalha para o homem, você trabalha para Deus. E Deus não ficou devendo para nenhum homem. Não vai ser para mim, não vai ser para você que Deus vai ficar devendo, não, irmãos. Muito pelo contrário, se a gente se dedicar, se esforçar, não somente no dízimo, mas em tudo que Deus manda, Deus vai entrar com provisão, irmãos. E você pode ter certeza que aquilo que você não estiver conseguindo vencer, ore e clame ao Senhor, que é o Senhor que vai te capacitar. Então, irmãos, nós temos que permanecer firmes na obra do Senhor. Aí o 25 diz: de igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e fez partir por outro caminho? Então, irmãos, a gente vê que Tiago, ele colocou nesse trecho da palavra, Abraão, uma pessoa muito correta, e Raabe, que era uma prostituta, que era totalmente, né, fazia tudo que era errado. Mas, irmãos, em comum, eles tiveram uma coisa: a fé em Deus, irmãos. Foi a fé em Deus que salvou um homem correto, e foi a fé em Deus que endireitou uma mulher que era torta e salvou ela e a casa dela. Porque ela, irmãos, quando ela viu os espias ali, ela podia ter entregado os espias, mas não, ela pegou, ela acolheu eles, né, e direcionou para que eles saíssem em segurança. E eles falaram que seria salvo ela e a casa dela. E ela correndo o risco, irmão, correndo o risco, porque a gente sabe como é que era aquela época. Era, né, olho por olho, dente por dente. Então ela seria morta. Ela foi e evangelizou a casa dela. E olha para você ver como como poderoso, como bondoso é o nosso Deus, irmãos. Uma prostituta, que depois foi uma ex-prostituta, foi uma das primeiras evangelistas da palavra do Senhor. Então, irmão, nosso Deus, Ele é um Deus que não faz acepção de pessoas. Basta que a pessoa se conserte do seu mau caminho, que Deus entra com provisão e faz a boa obra, irmãos. Paulo era um assassino, era pior que Raabe ainda. Deus usou grandiosamente ele, e você pode ter certeza, irmão, que Deus vai nos usar também. Basta que a gente pague o preço, seja obediente, né, na obra do Senhor, que o resto quem vai fazer é Deus, porque nós somos limitados, mas nosso Deus não. Nosso Deus é um Deus de bênçãos sem limites. Ele faz, né, o impossível. Se a gente pegar e ver os apóstolos que Cristo separou, quando Cristo separou, estuda sobre a vida deles também para você ver. Não tinha quase qualidade nenhuma, era só defeito, né? Pessoas sem saber ler, sem saber escrever, né? Vulgarmente falando, chucro, né? Pessoa bruta. Mas por que Jesus pegou aquelas pessoas e não pegou, né, os capacitados? Para justamente mostrar que nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, é Ele que transforma, é Ele que incapacita. E se foi assim na vida dos apóstolos, foi assim na vida de Abraão, vai ser assim também na nossa vida, irmãos. Então nós temos que permanecer firmes. Nós temos que saber que a nossa fé não pode ser uma fé morta, tem que ser uma fé vibrante, né? Uma fé que não olha para a luta, mas que olha para a missão que tem que ser feita. Porque tudo que a gente vai fazer, irmão, vai dar trabalho. Aí se você for pensar, eu vou fazer isso, vai dar trabalho, vai dar dor de cabeça, você não faz. Mas o nosso Deus não quer isso de nós, irmãos. Nosso Deus, quando a gente ora,
quando a gente ora, não é quando a gente faz da cabeça da gente não. A gente ora e o Espírito Santo de Deus coloca algo no nosso coração, você pode ir com as duas mãos na obra, que nosso Jesus Cristo vai capacitar e aquilo vai dar certo. Só que vai dar trabalho também, vai dar trabalho, tudo dá trabalho, né? Cristo, quando Ele escolhe as pessoas para vir para a obra dEle, né? Ele escolhe quem está trabalhando mesmo, e dá mais trabalho ainda. Só que, irmãos, quem nos capacita para fazer é o próprio Cristo, é o Espírito Santo de Deus que nos direciona, nos dá ânimo, e a gente faz, e a gente vence, né? Esse ministério aqui é uma prova viva. Quando o pastor teve todas aquelas dificuldades, né, que ficou com uma dívida muito alta para pagar, se ele fosse olhar somente para o tamanho da dívida, ele tinha parado, e não estava o ministério hoje com 4 igrejas, e tem mais uma em Cambuí. Mas ele olhou assim para a dívida, com certeza, se lamentou, pensou, o que eu vou fazer? Mas ele olhou também para o Deus que ele servia, e Deus entrou com provisão na vida dele. Hoje temos 4, né, igrejas abertas, e tem mais uma em Cambuí, ou seja, tem 5 ministérios próprios, não paga aluguel. Mas foi pela força dele? Não, foi pela fé e foi pela obra. Mas quem capacitou foi o Espírito Santo de Deus, irmãos. Essa obra, irmão, não é nossa, essa obra é do nosso Jesus Cristo. Então nós trabalhamos para Cristo, e é Cristo quem vai estar com provisão, e também quem vai dar condição que a gente possa executar a obra, né, e que a obra seja feita. Só que isso, irmão, tem um preço a ser pago por nós também. Em primeiro lugar é a obediência. A gente sendo obediente ao Senhor, se enquadrando naquilo, né, que o Espírito Santo de Deus vai tocando o nosso coração, você pode ter certeza que a gente vai conseguir, a gente vai ser vitorioso, irmãos. Porque, irmãos, você não tem que fazer o que eu falo, você tem que fazer o que o Espírito Santo de Deus toca o seu coração, porque é um processo, né? A gente, né, pelo menos comigo tem sido assim. O Espírito Santo toca o coração, faça isso ou deixe de fazer isso, e você vai e faz aquilo que o Espírito Santo tocou seu coração. Assim que você termina aquela coisa, o Espírito Santo de Deus toca outra coisa. Se você para, o Espírito Santo, irmão, não vai pular isso, se você não quer, então vamos para outro. Não, vai ficar parado, até o momento que você, né, para, reflita, faz uma autocrítica e veja, não, eu vou fazer o que Deus está mandando. Aí você vai e faz aquilo que o Espírito Santo tocou seu coração. Aí o Espírito Santo vai tocar outra coisa, e você vai crescendo na fé. Porque a gente olha o pastor, a gente vê, né, o quantos a fé deles são grande, mas um dia foi pequena também, irmãos. Mas pelo processo, né, de santificação, de buscar o Senhor, Cristo foi trabalhando, e não é diferente da nossa vida. Não foi diferente na vida de Raabe, de Abraão, de Paulo, e não vai ser na nossa vida também. Mas nós temos que pagar o preço. Aí o 26, irmão, diz: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, irmãos, fica a palavra de Deus, né, para a gente refletir, para a gente pensar: o que eu tenho feito com os dons que Deus me deu? O que eu tenho feito com aquilo que Deus tem colocado na minha mão? O quanto eu estou me esforçando para fazer a obra de Deus no ministério e para fazer a obra de Deus lá fora, sendo um bom testemunho. Porque, irmãos, poderia muito bem, todo culto de terça-feira, trazer aqui uma palavra de prosperidade, que o irmão vai morar em condomínio, que o filho do irmão vai passar na faculdade, que o irmão vai trocar de carro. Aí chega no final do ano, não acontece nada disso. Eu posso me passar por mentiroso, e o irmão vai ficar como frustrado. Ou como muitos, né, falsos profetas fazem, eles nem se dão o trabalho de passar por mentiroso. Eles pegam e colocam a culpa no irmão, fala que o irmão não conquistou porque a fé do irmão não foi suficiente, sabendo que aquele que prometeu foi da boca dele, não foi do Espírito Santo de Deus. Porque você pode ter certeza, irmão, que se o Espírito Santo de Deus, né, Deus usar a boca de um irmão, de uma irmã, para falar que você vai comprar uma casa, você vai comprar, porque aí é o Espírito Santo de Deus que está falando. Então, irmãos, a gente que está na obra do Senhor, a gente tem que saber, né, que a gente tem um privilégio, mas que a gente tem que ter uma responsabilidade. E essa responsabilidade, irmãos, em primeiro lugar é renúncia, né? Renúncia, obediência,
e como foi falado pela palavra do Senhor, que não é palavras minhas, são palavras do Senhor, que Tiago escreveu para a igreja, nós temos que ter uma fé e uma fé viva. E a fé viva, ela vem acompanhada de obras, no ministério, né, tendo compromisso, porque imagine se todos nós hoje tivéssemos decidido que a gente não ia vir, a gente vem no sábado, hoje não teria culto. Então a gente tem que saber, né, que tem igreja, que é igreja grande, que o pastor tem um salário e é justo que tenha, o músico tem um salário e é justo que tenha, quem mexe com o som tem um salário e é justo que tenha, porque estão, né, com exclusividade da obra do Senhor. Mas a gente tem um privilégio ainda maior, que a gente está numa igreja pequena, a gente não tem salário, a gente tem que correr atrás do nosso ganha-pão, né, nosso serviço, empresa, estudo, e a gente ainda tira um tempo, né, que é o primeiro lugar que a gente coloca, que é estar fazendo a obra de Deus. Então, irmãos, isso requer compromisso, obediência, renúncia, mas você pode ter certeza, irmãos, você pode ter certeza que Deus, que cada vez que você faz isso, você está aumentando o seu galardão no céu. Mas o nosso Deus é tão bom, irmãos, para que os ímpios não pudessem falar: ah, mas isso que está falando é no futuro, você nem sabe o que vai acontecer. O nosso Deus é um Deus tão bom, que Ele vai nos dar a vida eterna, mas Ele nos abençoa aqui, na vida mesmo, para nós viver o melhor dessa terra. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. Então, irmãos, fique firme na obra do Senhor, faça a obra do Senhor, aquilo que Deus colocou no seu coração, o que você está fazendo, faça cada vez melhor, que você vai ver que Deus vai entrar com mais bênção, mais providência na sua vida, irmãos. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, eu peço uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo.